Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o triunfo rubro-negro na noite de ontem contra o Fluminense. O Flamengo que derrotou o Fluminense por 2-1 e conquistou mais 3 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro. Estamos com ele novamente, né? Ele que já é da casa. Seja muito bem-vindo, Bruno Gomes, para mais um Talk Fla. E aí, Vitor, beleza, cara? Nós vamos falar hoje mais sobre a partida contra o Fluminense, né? Graças a Deus conseguimos mais uma vitória, firme e forte no campeonato. Era a sequência que o Domenech precisava para poder conseguir tempo, a confiança, aquela segurança, né? Para gente, para o torcedor em geral, dar para ele e ele conseguir realizar um ótimo trabalho, que com certeza acho que ele tem capacidade para isso. Agora, Vitor, nós fizemos um jogo relativamente bom em questões táticas e não tão bom, não quanto esperado em questões individuais, né, Vitor? Porque o Flamengo ontem, em forma de estratégia de jogar no campo de jogo e na forma tática também, na postura de como o Flamengo iniciou o jogo e como se defendeu, como se comportou durante toda a partida, eu nessa questão foi muito positiva. E, porém, nós temos que ressaltar alguns jogadores que tiveram um desempenho muito abaixo, alguns jogadores, né, você falando assim, de forma individual, que foi o caso da Arrascaeta, que eu já chamo logo a atenção. A Arrascaeta foi muito abaixo ontem, mas acredito que seja apenas um jogo mau, e a partir do próximo jogo contra o Ceará, ele já retornará à sua capacidade de produção na forma adequada. Então, Bruno, e para avaliarmos melhor a respeito do jogo de ontem, vamos trazer aquilo que a gente já tinha feito no jogo anterior contra o Fortaleza, né? E vamos avaliar posição por posição. Começando pelo goleiro, eu falo um pouco dele e digo a nota, e logo em seguida Bruno completa, fazendo os comentários dele e a avaliação dele. Então, Bruno, eu começo dando 6,5 para a atuação de Gabriel Batista. Acho que, novamente, ele não comprometeu e, quando foi exigido, ele deu conta do recado, principalmente em um chute de longa distância do jogador Iago do Fluminense, ele conseguiu fazer uma boa defesa e espalmar para a linha de fundo. Não acho que ele tenha sido culpado pelo gol, culpo muito mais o sistema defensivo, principalmente por descuidar de um lance aéreo, né? E com isso saiu o gol do Fluminense, infelizmente. E você, Bruno, qual é a nota que você dá para o goleiro do Flamengo? E também a nota para o Gabriel Batista vai ser a mesma que você deu, de 6,5. Nós não podemos avaliar tanto o Gabriel Batista, porque na mesma forma do jogo contra o Fortaleza, ele não foi muito acionado, ele não teve muito trabalho. Então fica difícil da gente realmente avaliar. Eu vou dar o 6,5 porque realmente ele não comprometeu em nada, mas também não fez algo que realmente fosse mudar a partida a favor do Flamengo. Então a nota vai ser 6,5 e no gol do Fluminense ele não teve culpa nenhuma. Foi uma cabeçada forte, apesar de ser no meio do gol, né, como vimos, mas a bola ficou no chão e a gente sabe que aquela bola é muito difícil para qualquer goleiro pegar. Exatamente, Bruno. E dando continuidade, vamos falar um pouco sobre Isla. A minha nota para Isla vai ser 7,5. Acho que ele novamente fez uma atuação bem interessante e principalmente ele levou muito perigo para a defesa do Fluminense. Como falamos no pré-jogo, né, o Flamengo podia facilmente explorar o setor esquerdo da zaga do Fluminense, já que Egídio é um jogador extremamente limitado. E não deu outra, né? O Flamengo levou muito perigo atacando naquele setor ali, principalmente com algumas triangulações envolvendo Everton Ribeiro, Gerson e Isla. E eu acho que Isla foi muito bem defensivamente e dando conta do recado ofensivamente, dou 7,5 para ele. E você, Bruno? Eu vou dar também, acompanhar sua nota também, 7,5, porque ontem no jogo ele teve uma tarefa difícil de parar o Elton Silva. Mas, se bem que o Fluminense não estava tão empolgado com a partida de ontem, pelo jeito, porque a atuação do time do Aldair foi muito abaixo do que a gente esperava, do que poderia ser. Então, mas o Flamengo, no geral, no sistema defensivo, conseguiu segurar bem o Fluminense, apesar do gol tomado. E o Isla, como sempre, né? A gente sabe das qualidades defensivas e ofensivas dele. Não comprometeu em nada dessa vez, ao contrário do jogo contra o Fortaleza, né? Mas isso já é passado.
se tornou uma boa opção no ataque, se defendeu muito bem. Não só ele individualmente se defendeu muito bem, mas também como todo o sistema defensivo ajudou a cobrir as jogadas por ali, pelo lado direito dele, Vitor. Então, Bruno, e agora vamos falar sobre o nosso xerife, né, Rodrigo Caio. Então, eu começo dando um 7 para o Rodrigo Caio. Não acho que ele fez aquela atuação muito boa, igual ele estava fazendo nas rodadas passadas, mas acho que novamente ele conseguiu manter uma boa regularidade. Eu acho que ele foi muito bem quando deu conta do recado, principalmente no jogo aéreo, e a minha nota para ele é 7. E você, Bruno, qual nota você vai dar para o nosso xerife? Cara, o Rodrigo Caio, assim, falando de um modo geral do sistema defensivo, do Flamengo não foi muito acionado, né? Claro que o Fluminense teve algumas jogadas de perigo, teve, mas pouquíssimas chances criadas no gol. Uma a outra a gente pode contar, e por isso, dada essa situação, a minha nota para o Rodrigo Caio vai ser 6,5, e porque ele teve algumas bolas perdidas, Vitor, na saída de bola errada, principalmente no segundo tempo, e que gerou oportunidades de gol para o Fluminense, né? Não de gol de chance clara, mas de uma criação que levou perigo ao gol do Flamengo. Mas por isso que eu dou essa nota de 6,5 para o Rodrigo Caio. Foi uma partida bem abaixo dele, que ele pode produzir, mas mesmo assim, essa partida bem abaixo dele fez com que ele apresentou de uma forma muito segura a atuação dele no sistema defensivo do Flamengo. Então a nota Boa, dele é para 6,5. boa, boa. Vamos agora falar sobre Gustavo Henrique, né? Então, eu começo dando um 6,5 para Gustavo Henrique. Só não vou dar uma nota mais legal para ele. Acho que porque, infelizmente, ele cometeu umas duas, três falhas ali, principalmente no segundo tempo, que, assim, graças a Deus, o Fluminense não conseguiu aproveitar. Não acho que a atuação de Gustavo Henrique tenha sido ruim, longe disso. Acho que foi uma atuação ok, poderia ter sido melhor se ele não tivesse cometido alguns descuidos desnecessários, mas aquilo, por conta disso, vou dar 6,5 para ele. E você, Bruno, qual nota você vai dar para Gustavo Henrique? Vou compartilhar sua nota da minha, 6,5 também. O Gustavo Henrique, ele teve alguns erros também, né? Se a gente for comparar do jogo contra o Fortaleza contra o Fluminense agora, a gente percebe que os dois zagueiros tiveram algumas falhas, principalmente na saída de bola, e que a gente não pode realmente acontecer durante os jogos. Mas, claro, de uma forma geral, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique tiveram uma boa atuação, que puderam apresentar uma zaga segura no jogo diante para o Flamengo. Então, vai ser 6,5 a minha nota para o Gustavo Henrique. Então, Bruno, agora vamos falar sobre o nosso querido pensador, né? Felipe Luiz. Então, eu vou dar uma nota muito boa para o Felipe Luiz, uma nota 8 para ele. Eu gostei bastante da atuação dele, principalmente defensivamente, né? Que ele conseguiu tirar um gol do Fluminense em uma chance bem perigosa por cima. O jogador do Fluminense que quase conseguiu marcar o gol atacando por trás dele, mas só que Felipe Luiz conseguiu se recuperar e tirar a bola por cima, e ele ainda foi premiado com um gol, né? Ou seja, já que o Flamengo conseguiu dar amplitude pelos lados, com os laterais, pois não tinha os extremos, os pontas, já que o Flamengo não tinha isso, ou seja, coube a Felipe Luiz e Isla darem amplitudes para facilitar jogadas de apoio pelo rubro-negro. E Felipe Luiz foi muito bem ali no setor esquerdo, chegou quando tinha que chegar atrás, ele não deu espaços, e novamente ele conseguiu manter essa ótima regularidade, né? Que eu acho que, junto com o Everton Ribeiro, eles são os dois principais jogadores do Flamengo de Domenech. E você, Bruno, qual nota você dá para o Felipe Luiz? Pelo gol marcado, né? E pela atuação também, a minha nota vai ser 8,5 para o Felipe Luiz. Não só pela nota do jogo em si, mas também pela regularidade que o Felipe Luiz vem apresentando, Vitor. A gente sabe que na partida contra o Atlético Mineiro, no início do Brasileirão, e de lá para cá, a gente sabe que alguns jogadores de forma individual veio ter atuações muito abaixas. E o Felipe Luiz não, ele sempre foi aquele jogador que se manteve na linha, podemos dizer assim, né? Que sempre teve aquela regularidade legal, que nós, flamenguistas, gostamos de ver dele, né? Apesar de ser um jogador já com 35 anos, então essa regularidade que ele vem tendo é incrível.
E a nota, claro, o jogo também ontem foi sensacional que ele fez, defendendo, atacando, pelo gol marcado, né? Que ele soube muito bem aproveitar aquele espaço no primeiro gol do Flamengo. Então a minha nota para ele vai ser 8,5. Boa, Bruno. E vamos agora continuidade para os dois jogadores do meio campo, né, os famosos volantes. Vamos começar por Thiago Maia. Bruno, eu acho que Thiago Maia foi o melhor jogador do Flamengo na noite de ontem. Muito bem, dando uma cara nova ali no meio campo. Ele que consegue entregar muita coisa nova a esse elenco do Flamengo. Né? Um jogador muito dinâmico, um jogador agressivo na marcação. Não estou falando a ponto dele ir lá no adversário e bater no adversário. É muito pelo contrário. É um jogador de muita. Como é que eu posso falar? De muita pegada, né? De saber cercar o adversário, de saber o momento exato para roubar a bola. Ele não é um jogador tão faltoso, não é um jogador que toma muito amarelo, muito pelo contrário, né? É um jogador que consegue fazer coberturas na hora certa. Thiago Maia ontem, ele apareceu em pelo menos 2, 3 momentos ali no primeiro tempo para apoiar as jogadas, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Tem isso, né? Ele é um jogador que entrega muitas coisas a esse elenco recheado do Flamengo. Eu ainda falei a respeito dele nas minhas redes sociais. Falei que Thiago Maia é um jogador de elite. Eu acho que é um jogador que se continuar, né, mantendo essa pegada, o Flamengo tem que contratar ele. É um jogador muito bom, um jogador que seria titular em qualquer equipe do cenário brasileiro. E a minha nota para ele vai ser 8,5, que para mim, ontem, volto a repetir, Thiago Maia foi o cara do Flamengo na partida contra o Fluminense. E você, Bruno, o que você tem a dizer sobre Thiago Maia? Minha nota para o Thiago Maia vai ser 8. Thiago Maia fez uma ótima partida. A partida de ontem do Thiago Maia foi a seguinte: eu não posso ser reserva desse time, porque o cara, a saída de bola que ele dá para o Flamengo, o Ilharão ele não tem essa capacidade. O Ilharão a gente sabe que é um jogador muito importante, foi muito importante para a gente durante esses anos. Também é um jogador bom, o Arão. Só que para você disputar a posição diretamente com o Thiago Maia, acredito que o Thiago ele leva muita vantagem pela mobilidade que ele dá na saída de bola, pelas variáveis opções que ele dá também, se apresenta de forma ofensiva. Quase todas as jogadas que o Flamengo cria, Vitor, se passa pelo pé do Thiago Maia. Então, e a qualidade que ele tem na bola, a qualidade dele do passe, do lançamento e tudo mais, são competências que para um volante, principalmente de um nível do Flamengo, é o esperado, é o ideal. Então eu acredito que o Thiago Maia é um jogador que não pode ser mais reserva desse time. Claro, pode ser reserva no jogo ou outro por questão de poupar, simplesmente poupar, de dar descanso a ele, alguma coisa assim. Mas em condições ideais físicas também, o Thiago Maia, seja no lugar do Arão, seja no lugar do Gerson, ele não pode ser reserva desse time do Flamengo. Então, a minha nota pela partida do Thiago Maia ontem vai ser 8. Perfeito, Bruno. E vamos falar sobre o Coringa, né, do Flamengo, Gerson, que para mim ele finalmente conseguiu recuperar o bom nível, né? Ontem, Gerson fez uma partida bem agradável. Ele ainda chegou a levar um cartão amarelo e com isso será desfalque para o jogo de domingo contra o Ceará. Mas foi um jogador muito importante, principalmente na criação do Flamengo. Ele conseguiu chegar em determinados momentos ali para fazer triangulações pelo lado direito com Everton Ribeiro e com Isla. Ajudou muito defensivamente a equipe, já que o Flamengo, em determinados momentos do jogo, fazia uma alteração nos volantes. Uma hora o Thiago Maia era o primeiro volante, outra hora era Gerson, e Thiago Maia estava em uma harmonia muito interessante ontem, né? E por conta disso, a minha nota para Gerson vai ser 7,5. E você, Bruno? O Gerson ainda não está nas condições ideais. Acredito que isso é questão de tempo também, dele se adaptar à sua nova função em campo. O Gerson ele participa mais do jogo ofensivo, muito mais, chega para finalizar e tudo mais, para poder criar jogada, não muito diferente do que ele já tinha um papel definido com o Jorge Jesus, mas querendo ou não, com essa mudança de técnico, com essa mudança da cabeça pensante ali no gramado, o Gerson ele tem alguns papéis definidos em campo que ele precisa se acostumar. Então minha nota para ele vai ser 7. Ele fez uma boa partida ontem contra o Fluminense, gostei mais do que a partida que ele fez contra o Fortaleza, que eu falei que ele foi um menos, podemos dizer assim, teve uma atuação mais abaixo naquela partida contra o Fortaleza.
Ontem já foi diferente, gostei da atuação dele, então a nota para ele vai ser 7. Então, Bruno, agora vamos dar continuidade ao setor mais de criação do Flamengo, né? Vamos falar sobre Arrascaeta. Eu acho que Arrascaeta não fez um jogo ótimo e nem ruim. Eu acho que foi mais o mesmo, né? Pois a minha nota para ele vai ser 6,5. Sendo honesto, eu gostei bastante da atuação de Arrascaeta no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele foi muito abaixo e errou muita coisa. Mas no primeiro tempo ele foi bem participativo, ajudando bastante o time defensivamente em determinados momentos do jogo. Ele estava ali quase dentro da área, ajudando ali a dar bote, a fazer cobertura, principalmente dando apoio e suporte ao Filipe Luiz no setor esquerdo. Mas no segundo tempo ele caiu muito de rendimento. Não sei se a parte física pesou, isso eu não tenho garantia para falar, mas analisando o contexto geral, a minha nota para ele vai ser 6,5. E você, Bruno? Compartilho mais uma vez dessa nota para mim, né? Porque acho que o Arrascaeta teve uma atuação muito abaixo ontem, Vitor. Ele foi o jogador do Flamengo que menos teve efetividade nos passes. Ele também teve algumas perdas de bola que, assim, um jogador do nível do Arrascaeta ele não perde. Achei ele ontem muito displicente, Vitor, em algumas jogadas, quer dizer, na maioria delas, né? Pelo menos na minha opinião. Eu achei, mas ele não significa que ele se escondeu do jogo. Achei que ele tentou ser participativo, achei que ele realmente tentou tomar a iniciativa da jogada, só que ontem ele não estava num dia muito bom. E ele teve muitos erros, cara. Perdeu 2 gols praticamente de frente pro gol. O Muriel teve um que ele recuou e teve outro que ele chutou para fora. Então, claro que esses fatores a gente leva em consideração para dar nota pro jogador. Então, a minha nota para Arrascaeta vai ser 6,5. Boa, Bruno. Agora vamos falar sobre Diego, né? Então, eu confesso que fiquei muito surpreso quando vi Diego na escalação e eu acho que a atuação dele foi muito interessante, principalmente porque eu acho que Diego consegue melhorar o nível dele quando ele atua mais próximo do atacante, que no caso ontem foi Gabigol, né? Ou seja, em determinados momentos do jogo, o Flamengo estava no 4-4-1-1 e Diego atuando ali como se estivesse atrás de Gabigol. E Diego, ele foi fundamental ontem porque ele ajudou o meio-campo a ter um pouco mais de fluidez. Como eu falei, já que o Flamengo não tinha os extremos ontem, ou seja, o Flamengo conseguiu rodar melhor a bola ali, principalmente no meio campo. O time teve muita fluidez. E eu acho que isso passa também muito pela característica de Diego, né? Porque ele é um jogador que fica cadenciando o jogo, um jogador que sofre muita falta, que aparece para sempre fazer tabela, uma coisa ou outra. Eu achei ele participativo ontem e gostei da atuação de Diego. A minha nota para ele vai ser 7. E você, Bruno? A minha nota também para ele vai ser 7, Vitor. Acho que ele fez uma boa partida e também fez uma partida muito interessante, né? Às vezes o Diego, quando entra na partida, ele não faz muito diferente do que ele acostuma fazer também, mas ele conseguiu realmente, como você muito bem falou, dar uma fluidez melhor no meio campo do Flamengo e ele foi muito importante para ontem porque o Domenech provavelmente ele já sabia que o Odaí ia entrar muito mais recuado, esperando o Flamengo jogar. Então ele encheu os jogadores ali do meio campo para realmente ter aquela posse e ter aquele mais um pouco de mobilidade, né? De troca de passes para poder chegar na área e tudo mais. Como você muito bem destacou, né? O Diego também teve várias jogadas que ele participou de forma eficiente no setor ofensivo. Então, o Diego, eu acho que ele foi muito importante na vitória do Flamengo ontem, na cadência do jogo, na troca de passes. Tanto que no primeiro gol, se eu não me engano, foi ele que rouba a bola no começo da jogada, do Wellington Silva, e que também tem aquela dúvida se foi Nival ou não, se foi falta, né, naquela jogada, o que acabou não sendo. E daí o Flamengo conseguiu chegar ao seu primeiro gol. Aí a minha nota para ele também vai ser 7, Vitor. Show, Bruno. Agora vamos falar sobre o nosso maestro, né, Everton Ribeiro. Então, a minha nota para o Everton Ribeiro vai ser um pouco alta, porque a forma como ele participou ontem na recomposição, ali dando muito suporte, principalmente a Isla, eu achei muito bacana isso, sinceramente. A forma como ele é muito participativo, seja
com a bola, seja sem a bola. Ele é um jogador que se entrega de verdade em campo. E a minha nota para ele vai ser 7,5. Eu achei a atuação dele no primeiro tempo muito interessante, criando situações reais de gols, sendo participativo para tabelas, triangulações, envolvimento ali do Flamengo no setor de criação. Eu acho que muita coisa desse time de Domenech passa muito pelos pés de Everton Ribeiro, que é de longe o jogador mais inteligente ali do setor do meio campo em diante. Tudo passa por ele, é impressionante isso. Qualquer situação de perigo do Flamengo contra um adversário passa pelos pés de Everton Ribeiro, é um jogador fundamental nesse elenco do Flamengo. Sem falar que ele é o capitão do time, né? Ele quem chama a responsabilidade. E, cara, ontem ele conseguiu sair em um determinado lance de dois, ou foram três marcadores do Fluminense, algo assim genial, algo que praticamente só ele consegue aqui no Brasil, né? Ou seja, é um jogador muito, muito diferenciado, é um craque, e joga demais. Ele tá jogando muito, ele cresceu de rendimento de uma maneira absurda com o Domenech. E a minha nota para ele vai ser 7,5. E você, Bruno? A minha nota para o Everton Ribeiro vai ser 8. Eu acho que o Everton Ribeiro é o tipo de jogador do Flamengo que, se ele não tiver em campo, dificilmente o Flamengo vai conseguir arrumar alguma coisa no jogo, Vitor. É assim, é uma discrepância surreal de qualquer jogador que for tentar substituir ele naquela posição, porque o Everton Ribeiro é o jogador cérebro ali do sistema ofensivo do Flamengo. E como, assim, por mais que o Everton Ribeiro ele esteja no dia mal, alguma vez ou outra ele vai acabar sendo muito importante para o Flamengo tentar criar uma jogada de perigo de gol, né? E tentar ser mais efetivo lá na frente. Então, o Everton Ribeiro ontem, mais uma vez, ele demonstrou que em campo ele é o jogador mais importante, eu digo assim, do sistema ofensivo do Flamengo, do ataque do Flamengo ali no modo geral, né? E do meio campo. E é o jogador que, se não tiver em campo, cara, o Flamengo vai encontrar muitas dificuldades para poder tentar, né, criar as jogadas que ele mesmo cria individualmente. E vai ser muito difícil o Flamengo fazer gols. Everton Ribeiro, claro que a gente sabe que não é um jogador diretamente em todos os jogos que se envolve em gols ou assistência, mas a gente sabe que tudo começa por ele. Então, minha nota vai ser para ele vai ser 8 no jogo de ontem. E fez uma partida muito regular também, não comprometeu nem nada. Claro que teve algumas chances outras que ele deveria realmente ter pensado melhor, ter tocado a bola legal, ter chutado no gol algumas vezes, mas isso a gente releva porque é Everton Ribeiro e a minha nota para ele vai ser 8. Perfeito, Bruno, perfeito. E vamos falar sobre o nosso artilheiro, né? Bom, a atuação em geral de Gabigol, eu gostei, né? Vou dar uma nota 7 a ele, mesmo ele perdendo dois gols que eu acho que ele devia ter feito, né? Principalmente de cabeça, que ele estava sozinho. Mas, no geral, eu achei a atuação dele muito participativa, voltando para ajudar o time defensivamente, dando opção no lado direito, no lado esquerdo, centralizado quando era necessário. E olhando geral, a atuação de Gabigol foi bem interessante. Por conta disso, eu vou dar 7 para ele, que novamente foi importante em mais uma vitória do Flamengo, sendo muito decisivo. E você, Bruno? A minha nota para o Gabigol, pelo gol marcado e o gol que decidiu a vitória do Flamengo, né? Vai ser de 7,5 para ele. Acho que a atuação, no modo geral, não também está condizente com a capacidade de produção que o Gabigol pode ter. Eu acho que ontem ele teve um pouco menos de movimentação, principalmente no primeiro tempo. Acho que a posição dele ali, como referência, ficou mais guardada, né? No segundo tempo, já acho que não, principalmente quando o Flamengo recuou mais um pouquinho, ele ficou um pouquinho mais só recebendo bolas para tentar o contra-ataque. Mas, no modo geral, foi uma boa partida dele, apenas. E principalmente pelo gol marcado, a minha nota para ele vai ser 7,5. Show, Bruno, show. Bruno, agora vamos falar a respeito dos jogadores que entraram no segundo tempo, né? Lógico que é sempre muito difícil fazer uma análise sobre esses jogadores, porque alguns jogaram muito pouco a respeito de tempo, né? Praticamente não tiveram tanto tempo assim para mostrar realmente a sua capacidade, né? Por exemplo, Mateuzinho, Ramon, Michael. Então fica muito complicado fazer uma análise em geral a respeito desses jogadores, né? Arão também praticamente não teve tanto tempo assim para mostrar futebol. E a minha crítica assim, em geral vai ser a respeito de Vitinho, porque
há um bom tempo eu estou pedindo oportunidade para Vitinho, porque eu gosto do jogador, sendo realista mesmo. Eu acho um jogador de qualidade, um jogador interessante, um jogador que pode ser titular em qualquer equipe aqui do Senado brasileiro. Digamos que quase 90% dos times da Série A, acho que Vitinho seria titular, mas assim, eu não consigo entender o que está acontecendo com ele. Sinceramente, eu não consigo entender o que está acontecendo com ele. É uma situação muito delicada, porque eu queria que Vitinho demonstrasse resultado, que ele demonstrasse realmente o valor dele, né? E que ele conseguisse recuperar essa situação. Mas fica complicado. E você, Bruno? Então, Vitor, a questão do Vitinho, cara, é muito complicado, porque o Vitinho é jogador do Flamengo desde 2018, e ele tendo 2 anos de Flamengo, é um jogador incógnito, tá, Vitor? É um jogador que a gente não pode fazer uma avaliação e apresentar tais características dele, porque, claro, de campo a gente já sabe, é um jogador habilidoso e tal, que tem uma finalização muito boa, que tem velocidade, mas até hoje o Vitinho não mostrou para o que veio. Teve algumas partidas importantes que ele entrou, foi decisivo e tudo mais, principalmente no ano passado, né? Naquela partida contra o Atlético Mineiro que fizemos no Campeonato Brasileiro, que ele atuou muito bem, naquela vitória por 3-1 na volta, né? Contra o Atlético Mineiro, no jogo de volta no Maracanã. Mas assim, são jogos que a gente conta no dedos, Vitor, que realmente foram boas, que foram realmente agradáveis de ver o Vitinho jogar. Então, cara, ele para mim, no Flamengo, ele continua sendo a incógnita. E por ele ser uma incógnita por 2 anos, cara, realmente fica muito difícil a situação dele no Flamengo. E, assim, chega jogador e, por exemplo, o Michael e o Pedro Rocha, e são jogadores que têm mais oportunidades que ele, e quando eles estão tendo essas oportunidades, aproveitam, querendo ou não, o Michael ou o Pedro Rocha. Então, assim, o Vitinho, não sei qual é o problema dele, qual é o problema raiz que podemos tentar resolver, mas para mim hoje ele é totalmente um jogador muito incógnita, cara. E Vitor, assim, também continuando, né, sobre a avaliação dos jogadores, eu acredito que a gente não dá para ser justo mais uma vez para avaliar, porque são jogadores que, por exemplo, o Mateuzinho, o Ramon, que entraram no jogo e tiveram poucos minutos em campo. Não fica difícil da gente avaliar. Principalmente que o Fluminense, na parte final do jogo, ele tentou tomar as iniciativas da jogada, só que sem sucesso. Então, realmente, não foi muito acionado esses jogadores, a gente pouco pode avaliar. Show, Bruno, show. Vamos agora falar um pouco sobre a atuação do Flamengo no primeiro tempo, no segundo tempo e, por último, os destaques finais. Então, Bruno, a respeito do primeiro tempo, eu gostei bastante do que vi do Flamengo, principalmente pela fluidez, pela facilidade nas trocas e passes, pela forma como o Flamengo conseguiu levar perigo ao Fluminense, tanto é que acabou o primeiro tempo já com 2-0 no placar, um time muito organizado, com fome, disposto a fazer 1, 2, 3, 4 gols. E o Flamengo só não foi para o intervalo aplicando uma goleada no Fluminense, justamente por causa da incompetência em alguns detalhes finais, principalmente em enfeitar jogadas. Um exemplo disso é o Everton Ribeiro, que ele recebeu um passe lindo praticamente na entrada da área, né? Mas aí eu não sei exatamente se foi por causa do gramado, porque todos sabemos que o gramado do Maracanã está em situação precária, ou se foi displicência de Everton Ribeiro, porque pareceu que ele tentou aplicar um chapéu, mas aí, se realmente não foi um chapéu, aí eu peço até desculpas, né? Mas, assim, de princípio mesmo, pareceu ser uma tentativa de aplicar um chapéu, né? Ou seja, o Fluminense levou muita sorte de não ir para o intervalo com um placar bem vergonhoso, né? Porque o Flamengo teve condições de fazer um terceiro ou um quarto gol. Tanto é que Gabigol chegou a perder um gol sozinho, praticamente na pequena área de cabeça. Acho que, se eu não me engano, o placar ainda estava 0-0. Ou seja, o Flamengo criou jogadas, o Flamengo é o time que mais cria jogadas no Campeonato Brasileiro, né? E novamente deu um sufoco inicial no Fluminense. E Bruno, eu gostei bastante do que vi do Flamengo no primeiro tempo, principalmente pela seriedade, pela fome de gol, falando exclusivamente do primeiro tempo, porque no segundo tempo eu acho que houve muita displicência do Flamengo. Mas no primeiro tempo, a forma como o Flamengo se comportou em campo, pela fluidez, principalmente no setor do meio campo, Gerson e Thiago Maia falando o mesmo idioma, havendo uma conexão entre os dois, trocando posições constantemente,
Tanto é que Gerson fazia o primeiro volante, logo depois era Thiago Maia, ou seja, os dois estavam numa harmonia incrível e isso facilitou demais para a produção, principalmente ofensiva do Flamengo e defensiva também. E você, Bruno, o que você achou do primeiro tempo? Aprovou o primeiro tempo do Flamengo? Achou dinâmico, achou interessante ou você não gostou nada disso? Vitor, falando de uma forma mais geral do time, acho que em equipe, na parte tática, na parte de estratégia, que o Domenech tentou aplicar no jogo de ontem, acho que foi a melhor partida que o Flamengo fez taticamente. No setor ofensivo, criou muitas jogadas, principalmente no primeiro tempo, como você muito bem destacou. A gente já falou que ele colocou o Diego Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são jogadores pesados, né? Não tão pesados, mas jogadores que não têm muita velocidade, que não são muito agudos, mas ele colocou jogadores que têm posse de bola, que realmente sabem tocar a bola, sabem se envolver no ataque e dar mais opções ao time do Flamengo no sistema ofensivo. E acredito que por isso foi por onde o Domenech ganhou o jogo, quando ele coloca esses jogadores de meio campo para poder preencher o campo de defesa do Fluminense, o Flamengo fica com mais qualidade, o Flamengo fica com mais cabeças pensantes para poder rodar mais a bola. E o Flamengo aplicou de uma maneira muito com êxito, né? No primeiro tempo, principalmente porque nós fizemos os dois nossos gols ainda na primeira etapa. O Flamengo fez uma boa atuação no geral no primeiro tempo. E no segundo tempo, Vitor, achei que a equipe foi super displicente. Acho que a qualquer momento o Flamengo pensar os jogadores, né? Essa é a minha opinião, que a qualquer momento sairia mais um gol, mais outro, terceiro, quarto, quinto. E a gente sabe que não é assim. E também, Vitor, a questão da torcida, né, de ser jogo único, se tivesse a torcida do Flamengo naquele jogo, nesse jogo de ontem, acredito que os jogadores estariam mais ligados em campo, né? Porque a gente sabe que é imensurável a participação da torcida do Flamengo no Maracanã, principalmente no Clássico. E assim, claro que a gente não vai culpar os jogadores, porque não, pelos gols perdidos só por causa da torcida. Não. Mas o Flamengo, de uma forma geral, foi um time muito displicente ontem, principalmente no segundo tempo. Perdeu a oportunidade de aplicar uma goleada histórica no Fluminense, não só pela nossa boa atuação, mas também pela atuação que o Fluminense fez, foi muito abaixo da estratégia do Odair. Então, assim, a gente tem que pegar no pé, porque no final do jogo sofremos um gol e poderemos muito bem sofrer o segundo, por mais que não fosse justo o resultado. Mas são coisas do futebol, cara. Quando a gente tem a oportunidade de matar o jogo, tem que matar, porque senão, por ser um campeonato de pontos corridos, a gente tem que aproveitar o máximo possível para tentar fazer 2, 3, 4, 5, 6, como o time do Jorge Jesus fez no ano passado, porque são jogos que a gente não pode perder ponto, principalmente quando estamos à frente do resultado. Então a gente vale destacar esses gols perdidos, a displicência que o Flamengo teve ontem no jogo, e assim, são fatores que não podemos deixar simplesmente de lado. Temos que trabalhar nisso para que não venha a ocorrer em jogos futuros muito, muito mais importantes do que a partida de ontem, Vitor. De uma forma geral, acho que o Domenech foi muito bem na escalação, na aplicação tática do jogo, e mais uma vez conseguimos uma vitória muito importante, né? Emplacamos a quarta vitória seguida no campeonato, e isso dá muita fluidez para o Domenech trabalhar para esse elenco, e com certeza a gente sabe que no final de tudo ele vai entregar um futebol da forma como a gente quer ver o Flamengo jogar. Comentário com chave de ouro, perfeito, Bruno. E agora vamos para os destaques finais, né? Vou começar dando o meu destaque final. Então, vou falar novamente aqui, batendo numa tecla a respeito de Thiago Maia, que, assim, desde quando esse cara jogava no Santos, eu sempre admirei a capacidade e inteligência dele. No Santos, ele rendia muito mais como primeiro volante, porque ele tinha uma certa facilidade para fazer lançamentos. Aí ele joga em alto nível aqui no Santos. Vai para a Europa. Não tem tanta oportunidade assim no futebol europeu. Motivos, não sei exatamente. Mas sabemos que, em relação ao futebol aplicado na América do Sul e aplicado na Europa, é como se fosse outro mundo, né? Ou seja, mesmo ele não tendo oportunidades, ele conseguiu aprender muita coisa. Ele conseguiu ter uma evolução absurda, principalmente
em entendimento de jogo, posição, função, leitura de jogo, cobertura, dinâmica, facilidade para concluir algumas jogadas, a forma como ele consegue fazer coberturas no setor esquerdo, direito, me impressiona bastante. É como se fosse um carrapato, sabe? Mano, Bruno ontem parecia que ele estava com os Jutsu, clones das sombras, ele estava em todos os lugares, cara. Foi algo bizarro ontem, a atuação dele. É muito, muito boa. Se multiplicando em campo, dando muita competitividade no setor do meio-campo do Flamengo, sendo fundamental até mesmo no ataque, porque ele é um jogador que costuma atacar os espaços. Ou seja, se tem um espaço livre ali, ele consegue, de maneira inteligente, enxergar o espaço e vai de encontro ao espaço. Isso é muito raro. Isso na Inglaterra chama box-to-box, né? E ele consegue fazer isso muito bem. Ou seja, é um jogador que consegue entregar ao elenco do Flamengo algo novo, algo inédito, né? Aquilo que o elenco não tinha até o momento, com as características de Thiago Maia, ou seja, deixa um elenco forte, ainda mais rico e mais competente. Quem ganha com isso? O Flamengo e nós torcedores, né? E o meu destaque final vai para Thiago Maia por mais uma atuação de um jogador que a cada partida me encanta, estou virando fã. Estou não, eu sempre gostei bastante do futebol do Thiago Maia, tanto é que quando o nome dele começou a ser ventilado na Gávea, me animou bastante. Eu gostei bastante do nome, aprovei muito a contratação e espero, se Deus quiser, que o Flamengo possa contratar Thiago Maia em definitivo. E você, Bruno, para terminar aí, qual vai ser o seu destaque final da atuação de ontem contra o Fluminense? Bom, Vitor, para finalizar mais esse Talk Fly, esse podcast, meu destaque final vai para o Domenech Torrent. Ele conseguiu realmente aplicar suas ideias de jogo como ele queria, né? Porque ele disse que precisava de tempo e realmente o tempo foi a resposta para que todo mundo precisava. A partir do jogo contra o Santos, especificamente a partir do jogo contra o segundo tempo, quando ele apresentou a equipe de uma forma mais organizada, de lá para cá, cara, o Flamengo conseguiu evoluir taticamente com realmente grandes avanços, Vitor, que a gente dá para ver de forma muito notória. Então, acredito que o Flamengo, do jogo do Santos para o Bahia, para o Fortaleza e para o jogo contra o Fluminense, o Flamengo evoluiu em todos, Vitor. Contra o Bahia, o Flamengo teve mais efetividade. Contra o Fortaleza, o time teve mais posse de bola, volume de jogo e conseguiu se aplicar bem ao jogo da forma que foi. O jogo contra o Fluminense, o Flamengo realmente teve uma eficiência no setor ofensivo e uma eficiência também no sistema defensivo, apesar do Fluminense não ter acionado muito a defesa do Flamengo. Acredito que a cada jogo que vai passando, vai ficando mais claro a organização, como esse time vai como esse time vai ser aplicado em campo. O time no geral, taticamente, ele não está 100% ideal para poder jogar e tudo mais, para que a gente realmente possa comparar o time do Domenech da forma como ele quer que o Flamengo jogue. Então, o meu destaque final vai para o Domenech. Ele realmente conseguiu cumprir aquilo que ele vinha determinando, que era questão de tempo, de precisar de treinamento, de jogos e mais. E realmente, com o passar do tempo, o Flamengo teve de forma muito notória, muito explícita, que realmente vem avançando muito taticamente nos jogos, não só da forma tática, mas também conseguindo resolver problemas no ataque, né? Até o jogo contra o Santos, nós só tínhamos marcado um gol a cada partida, na partida onde marcávamos, e contra o Bahia nós marcamos 5, contra a Fortaleza marcamos 2, e agora contra o Fluminense nós também marcamos mais 2. Então é uma evolução constante que o Domenech está apresentando ao time do Flamengo, e claro que a cada rodada que passa nós vamos ficar né, mais empolgados com o trabalho do catalão, querendo ou não, né? O torcedor flamenguista, por natureza, ele já é empolgado, ainda mais quando vê o Flamengo empolgando a cada vez mais a cada rodada que passa. Então, acredito que o destaque final vai ser para, assim, de forma justa, para o Domenech, porque ele realmente cumpriu com a palavra, ele disse que precisava de tempo, passou o tempo, e a gente, assim, foi o tempo mínimo, né? Foram 4 jogos do jogo contra o Santos, até agora contra o Fluminense, se eu não me engano. E assim,
realmente a evolução tática constante da equipe é muito visível e dá para a gente realmente ver claramente que esse time ainda tem a melhorar para se capacitar ainda vez mais. Vitor, você tem mais alguma coisa para poder fechar? Se você quer dar mais alguma opinião, alguma coisa assim, antes de você falar, antes de você dar a sua conclusão, eu quero pedir desculpas ao ouvinte pelo pré-jogo que foi postado tardiamente do pré-jogo contra o Fluminense, já foi postado já na parte da noite, perto do jogo. A nossa tendência não era essa, a nossa tendência era postar o pré-jogo já na parte da manhã da quarta-feira, mas por problemas técnicos não acabamos conseguindo e só conseguimos postar lá para em torno de 6 horas, 7 horas, que foi a hora que publicamos no canal. Então, desde já, eu quero realmente pedir desculpas por esse problema técnico. A gente sabe que não é a forma mais adequada, né, de se publicar um pré-jogo faltando 2, 3 horas para a partida. Então, foi um problema que infelizmente acabou ocorrendo com a gente e a gente já vai trabalhar mesmo assim para não acontecer de novo. Então, realmente quero pedir desculpas em nome do nosso Talks lá por esse problema ocorrido. E, Vitor, para poder fechar, tem mais alguma coisa a falar? Então, Bruno, a respeito do Flamengo não tenho. Eu só quero agradecer aos ouvintes pelo apoio, pelas palavras de carinho, de muita gente nos elogiando, Estamos recebendo um abraçando, bom feedback, né, Vitor? exatamente, abraçando literalmente esse nosso projeto. E os ouvintes são fundamentais nesse novo projeto nosso, né? Eu quero mandar alguns abraços, em especial para Adson, Felipe Conde, Gladson, Jonas, André Carnaval, entre outros amigos nossos, né, que estão abraçando esse projeto. E eu quero falar também a respeito da nossa novidade, né, Bruno? Fiquem atentos, especialmente na segunda-feira, porque iremos lançar um episódio que, assim, foi algo surreal. Foi uma experiência incrível com uma pessoa que, é claro, não vou revelar o nome ainda. Então, foi algo fantástico, né, Bruno? Foi algo, assim, um aprendizado absurdo. E fiquem atentos, porque esse episódio será lançado na segunda-feira. E se vocês puderem divulgar, compartilhar o máximo possível esse novo episódio que será lançado na segunda-feira, né? Vamos ficar extremamente felizes, muito grato Muito grato, por esse realmente. feedback de vocês, né? A palavra Mas é sobre essa. isso mesmo. A- Saudações rubro-negras aí.